Então a gente ia aos finais de semana fazer essas viagens, que eram viagens, digamos assim, que se tornavam acessíveis para o que eu podia fazer. A gente dividia a gasolina, a gente fazia comida, comprava comida no supermercado, água, né? Então aquilo foi muito importante para mim, porque eu estava começando a aprender na prática como é que eu podia superar o meu momento difícil, como é que eu poderia avançar e aprender com aquilo, né? E aí quando a gente ia para a natureza, a gente falava dessas dores, falava do que era a experiência que eu estava vivendo, por que eu estava triste. Então assim, a gente se abria, então a gente ia para fazer a trilha, mas não era uma trilha só para fotografar, ou era também para se acolher. Então a gente falava de coisas e uma acolhia a outra. Então, eu tô triste por quê? Porque eu separei, terminei uma relação, e aí você tá triste? Então a gente falava dos sentimentos. Ela tinha, como professora de yoga, ela tinha um pouco dessa ajuda e de uma concepção de falar de amor, falar de sentimentos, né? Eu venho da cultura de represar muito os meus sentimentos, de sempre ser forte, e que traz um pouco isso da coisa da mulher negra, da gente não se permitir a ser triste ou a ficar triste, né? Porque a gente não tem tempo para isso. Então, não que a gente não queira, né? E a gente também vai sendo ensinada que não dá porque o mundo leva. Mas aí eu fui vendo que à medida que eu me permitia dizer que eu estava com medo, olha, eu tô com medo de entrar na mata, não sei como é que a gente vai entrar em cada parque gigantesco. E eu falava sobre isso, sabe? E eu percebia que à medida que eu falava e que elas me acolhiam, aquilo ia passando, sabe? E à medida que vai passando, eu também ia curtindo a viagem em si, aí aprendia que expressar o sentimento, ele tem um tempo no corpo, ele tem um tempo no seu momento, mas que ele passa também. E aquilo ia acontecendo, então a gente ia pra mata, aprendia a expressar o que estava sentindo, mas também aprendia a curtir. Criava uma estrutura colaborativa, a gente acabava criando uma comunidade, estabelecia afeto. E quando eu voltava, normalmente no domingo à noite ou na segunda de manhã, eu estava muito mais disposta para começar a minha semana. Então aquilo me ajudou muito, foi o que me ajudou na verdade a concluir minha estadia, fazer o que eu tinha que fazer, porque quando eu voltava, era uma coisa de reenergizar mesmo, né? E aí tem toda uma história mesmo de que as folhas, de que a gente se energiza pela natureza, e que até então para mim era uma coisa natural, tipo, a gente vem do Brasil e acha que ser esse corpo, né, é o natural, mas a gente tem um corpo que é diferente, a gente tem um movimento, a gente tem uma natureza, uma relação com a natureza que às vezes parece natural, porque a gente sai de casa e encontra muita praia, principalmente em Salvador, e isso traz uma renovação energética que só saindo desse espaço eu pude ter noção, sabe? E isso pra mim foi importante, então a gente criou um grupo que chamava Hollywood Women in Nature, que era uma relação muito a coisa da racialização mesmo, então era um grupo para estimular que mulheres que vêm de grupos racializados pudessem ocupar esses espaços, porque embora o camping nos Estados Unidos seja uma atividade tradicional, nacional, como é o futebol, como é a praia, não é para todo mundo. Então as pessoas não são todos que aprendem a fazer camping, que aprendem essa autonomia que você desenvolve fazendo camping, não era acessível para todos. E a gente percebeu que fazendo isso, os grupos, muitas mulheres nunca tinham acampado, igual a mim. Eu vim do Brasil, elas achavam que eu tinha a maior experiência de camping. E eu nunca tinha feito, mas eu nunca tinha feito por conta do preconceito também. Das pessoas dizerem, como é que vai fazer camping? Vai acontecer alguma coisa, vai ser estuprada, vai ser não sei o quê. Então tem toda uma ideia de cerceamento do nosso, né, de espaço, que eu não aprendi a fazer no Brasil. Então eu percebi que aquilo de fato não funcionava, né? Que a gente não só atraía pessoas que estavam na mesma condição que a gente, mas também que isso fazia um resultado. Então foi ali que eu comecei a perceber que a questão, por exemplo, da minha autoconfiança foi melhorando, enfrentar os medos, sabe? Porque mesmo com o medo, eu ia para dentro da mata, porque são parques muito grandes. Então não só que aqui a gente tem o medo de fazer uma trilha, porque a gente tem a questão da violência, lá você tem o urso, tem a onça, aqui também faz parte, né? De se perder, não ter comida suficiente para ficar. Então tinha toda uma construção que aí me fez com que eu também estabelecesse uma relação de confiança maior com aquelas pessoas. Eu tinha que manter o equilíbrio, porque quando você viaja em grupo, cada pessoa tem uma personalidade, e isso às vezes faz com que a viagem não funcione muito bem, né? E que aquilo que era para se tornar uma coisa prazerosa se torne um fiasco. Então eu acho que por esse lado, na época também, coincidentemente, eu estava trabalhando minha espiritualidade, então me tornei budista. Coincidentemente, tem um movimento na Califórnia de uma filosofia budista assim, maior, aceitação, então acabou sendo uma coincidência também, né, de atrair pessoas que estavam nesse mecanismo. Então isso eu acho que foi uma coisa importante.
que então eu trabalhava muito essa coisa que o Claudiano falou, assim, da gente estar alinhado com o ambiente. Eu não tinha noção disso. Eu não tinha noção que o fato que eu tenho responsabilidade com o ambiente. Eu não tinha noção que se eu estou irritada, alguma irritação no ambiente eu vou provocar. Se eu estou triste, alguma tristeza no ambiente. Eu não tinha noção disso, sabe? Então eu também fui aprendendo a lidar com isso, foi importante. E ao mesmo tempo eu fui vendo que o tempo ia passando e eu estava conseguindo